Então tá, pessoal, agora já estamos gravando então o nosso papo aqui. Vamos começar de pronto, a gente vai começar recapitulando um pouquinho do que a gente viu no nosso encontro de domingo agora, para alguns de vocês. Outros viram lá na imersão em São Paulo, eu fiz um pouco diferente o conteúdo, mas é a mesma base. A mesma coisa para quem assistiu a live de terça-feira que eu fiz lá no grupo do NACA. E eu não sei exatamente. Aliás, deixa eu até dar mais um alerta aqui pro NACA, enquanto a gente vai iniciando. É, ó, chama a galera, estamos começando. E aí, nessa primeira parte, a gente deu ali uma abordagem de introdução, né, ao, à automação de estratégias, e eu fiz questão de mencionar que a automação de execução de ordens, ela é apenas uma das partes eh, da automação de estratégias. Então, a gente tem um, um universo de coisas que vão ser construídas, não só na live de hoje, mas na proposta da mentoria também, onde a gente vai ter, desse universo de coisas, a execução de ordens ela é apenas uma pontinha disso que a gente vai trabalhar. Então, a gente tem toda a parte de lógica que a gente vai conversar, tem toda a parte de linguagem que a gente precisa ver também, e de construção de indicadores, construção de regras e filtros, etc. Tudo isso está dentro da automação, né? Então a gente falou bastante sobre isso, como eu disse, nesses três eventos, né? Essa aqui está ali no início da apresentação, é a parte 2, né? Porque a parte um a gente já fez nesses eventos anteriores aí. E hoje a gente vai concluir o raciocínio principal da automação de estratégias, tá? Então, deixa eu ver se já está funcionando aqui meu passador de slides. Vamos lá? Agora sim. Então, para recapitular e para a gente ter a sensação aqui de que as coisas estão evoluindo, o que a gente se propõe a ver nesse evento, nessa nossa live composta, né, de duas lives aí, a gente ter uma primeira apresentação do que é a ideia do projeto como um todo, que a gente já fez isso. E a gente iniciar, então, essa introdução à parte de automação de estratégias, que é aquilo que a gente fez, esse overview, né? Essa apresentação inicial lá nesses eventos anteriores. E aí, hoje, a gente vai correr todos esses outros passos aí. Os primeiros passos na linguagem, então, NTSL, ou então, os primeiros passos na programação, né? Mas a programação em cima da NTSL, que é a linguagem de programação do Profit, que é o que a gente vai utilizar. Aí a gente vai efetivamente desenvolver uma automação. A ideia não é fazer nada complexo, é simplesmente mostrar a estrutura que a gente utiliza para trabalhar. A gente vai fazer a parte de otimização de parâmetros também, de uma forma simples, claro. E depois a gente, né, encerra ali, faz o fechamento. E aí no final eu apresento para vocês o que é a proposta, da mentoria que eu estou trazendo. E alguns bônus aí para quem é meu aluno ou foi meu aluno, a mesma coisa para alunos do Storm, a mesma coisa para alunos do NACA também. A gente está abrindo aí para esse público de ex-alunos, a gente tem uma condição especial que eu acho que vocês vão gostar também. Então, os primeiros passos na NTSL, ou a introdução à programação na NTSL, eu tentei construir aqui uma linha do tempo bem sintética de como é que é o nosso fluxo para a gente chegar na aplicação de uma estratégia. E vocês devem lembrar que eu mencionei isso na primeira parte da nossa conversa, que a gente parte de um racional do modelo, né? E lá mesmo, no evento aqui de Porto Alegre, na live, eu mencionei que a gente vai tentar usar um exemplo bem simples, que eu acho que é um dos modelos mais fáceis de as pessoas assimilarem, que é um cruzamento de médias, um modelo rastreador de tendências. Por que não fazer algo mais complexo? Porque se a gente focar numa complexidade do modelo operacional, a gente vai perder de entender a lógica que a gente precisa construir a estratégia. Então é mais fácil a gente partir de um modelo bem simples para a gente ter tempo e poder entender como interagem as seções dentro do código, como é que a gente vai construir isso aí
e ver essa construção acontecendo de forma gradual. Uma vez que a gente tem esse modelo definido, e aqui a gente já antecipou, né, vamos partir de um cruzamento de médias, a gente vai fazer essa tradução para a linguagem, para a NTSL, e essa tradução nada mais é do que transformar em código aquela parte lógica que a gente escreveu em português mesmo, aquela definição de regras que a gente fez ali em português. Quando a gente está construindo isso, a gente vai fazendo diversos testes. Eu não vou aprofundar aqui tipos de testes, explicar mais profundamente. Isso é assunto para mentoria, porque é importante, mas consome muito tempo. Uma vez que o funcionamento esteja 100%, né, como a gente espera, o comportamento do algoritmo esteja 100%, a gente vai passar então para fazer a otimização, vai procurar quais são os melhores parâmetros desse modelo operacional que a gente construiu, desse algoritmo que a gente construiu. A partir daí a gente já pode começar a chamar ele de algoritmo, de código, e aí a gente vai fazer a aplicação dessa parametrização em cima desse algoritmo e vai usar o algoritmo para aquele destino, né, para aquele fim que a gente pensou ele, seja regra de coloração, seja a própria execução de estratégias, mesmo execução de ordens, compra e venda, plotagem de indicadores, enfim, ele vai, né, ter o seu propósito. Esse slide aqui, vocês já viram ele várias vezes, né? Ele está presente lá e a gente vai usar ele aqui só para sinalizar que, de todas as ferramentas possíveis, o que a gente está trabalhando agora vai ser o editor de estratégias. É a partir dele que a gente vai construir, vai iniciar a construção do algoritmo e a gente não só vai escrever o código, como a gente vai conseguir fazer a parte de teste também. Então, dentro do editor de estratégias, o que que a gente vai trabalhar hoje? Vamos trabalhar rapidamente sobre a execução de ordens, vamos trabalhar as criação de regra de coloração, a plotagem de indicadores, vamos plotar, obviamente, indicadores simples ali para visualização no gráfico, e vamos fazer ali uma rodada de backtesting para a gente ter essa primeira visão aí do código, até para ver se o modelo funciona ou não num período maior. Então, se o modelo precisa de ajustes, a gente já consegue identificar aqui nessa primeira rodada de teste. Como eu disse, só a parte de teste já é bastante assunto, então a gente não vai aprofundar. Vamos só falar ali dos testes básicos para o operacional e o backtesting da estratégia completa daí. E aí, quando a gente for para dentro do editor, a gente vai pensar nessa estrutura de código aqui, onde a gente tem um cabeçalho, onde a gente vai apresentar as informações principais dessa estratégia, modelo, a descrição do modelo operacional. A gente tem uma seção de parâmetros do usuário, que são aqueles valores que o usuário tem liberdade de selecionar isso, inclusive em tempo de execução, ele tem condição de alterar isso. Nós vamos ter uma seção de declaração de variáveis, que são elementos que vão ser utilizados dentro dos cálculos do modelo, dentro do algoritmo, não do modelo, desculpa, do algoritmo ou do código, para a gente chegar nos valores que a gente precisa. Então, por exemplo, uma média é uma variável que a gente vai buscar o valor dela, mas a gente pode pegar vários valores, realizar cálculos e armazenar isso em variáveis. A gente vai ver rapidamente essa estrutura dentro do código. E aí a gente vai para a parte que eu gosto de chamar do escopo principal, que é onde a gente tem a preparação dessas variáveis e desses cálculos. Então a gente vai estruturar essas informações, por exemplo, a média, né? Essa variável média, nós vamos dizer qual que é a média que ela recebe, qual que é o período, como é que é a forma de cálculo, etc. Nós vamos definir, ou nós vamos traduzir a definição das nossas regras de entrada. Então, o que que é um sinal de entrada de compra, o que que é um sinal de entrada de venda. Depois das regras, a gente tem a efetiva execução, e é por isso que eu gosto de separar isso dentro do código, porque às vezes eu não quero fazer execução, eu quero apenas fazer ah, uma regra de coloração ou uma plotagem de indicador, mas eu separo isso dentro do código para ficar mais fluido. Depois que eu já tenho uma posição aberta, então eu vou ter as regras de saída e a gente vai ter a execução dessas saídas também nessa sequência lógica que a gente vai construir o código. E aí vem, então, as regras de coloração, a plotagem,
E eu gosto de acrescentar uma seção que eu chamo não, né, que é chamada de versionamento, mas aqui, é claro que vai ser uma versão sintética, uma coisa simplificada, mas que ajuda muito quando a gente estiver pensando na evolução do código, e lá, quando a gente estiver lá dentro, eu vou conseguir explicar um pouco melhor algumas coisas pontualmente. Ah, deixa eu ver se aqui é o próximo slide. Então tá, então agora nós já deixa eu voltar para cá, a gente vai para dentro do Profit direto, eu já vou pegar o editor de estratégias, está aqui. Esse código aqui, antes que me perguntem, esse código aqui, no final eu disponibilizo ele para vocês, porque sempre o pessoal, eu uso sempre versões parecidas de código, e sempre o pessoal pede para baixar, pede para eu enviar o código, eu envio sem problema nenhum, porque a gente está construindo ele junto aqui, e ele tem algumas informações interessantes e vai servir, tá? Às vezes vai servir como base para vários códigos futuros aí que vocês vão estar construindo, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Já está transmitindo essa tela, deixa eu só conferir. Beleza, já está o código na tela, né? O tamanho da fonte que está aparecendo aqui, tá visível, tá bem legível, melhor dizendo, para vocês? É interessante que vocês consigam ler a tela ali. Tá ok? Beleza. Para quem chegou depois, pessoal, vocês fiquem à vontade para me interromper sempre que achar pertinente. Não é microfone fechado, tá? Pode abrir microfone e falar com a gente aqui, tá tudo certo. E o chat também está aberto, tá? Pode mandar se quiser escrever pelo chat aqui, pode ficar à vontade. Bom, então, estamos aqui dentro do editor de estratégias. Imagino que abrir o editor de estratégias é, não seja novidade para nenhum de vocês, mas caso seja, aqui dentro do menu principal do Profit, vou puxar para cá rapidinho. Dentro do menu principal do Profit, deixa eu trocar de tela bem rapidamente. A gente tem aqui o gráfico normal. Aqui em estratégias eu tenho todos aqueles recursos que a gente fala lá naquele slide, automação, otimização, editor, screening, todos os recursos estão dentro desse menu estratégias. Então, para eu abrir aquela janela que estava compartilhada ali, eu venho aqui no editor de estratégias, ele vai abrir a estratégia. O editor de estratégias e a gente vai poder trabalhar. Então, deixa eu voltar à tela 2, essa aqui, pronto. Então, vamos lá. Eu gosto muito de trabalhar com aquela estrutura que eu mostrei antes, porque ela é padronizada para mim, é como eu consigo estruturar o meu código sempre de uma forma que faça sentido para qualquer outra pessoa que for trabalhar comigo. Então, a gente tem a capacidade de ter uma interação e uma integração com outros desenvolvedores, e isso vocês vão descobrir ao longo do tempo que é muito importante a gente ter essa possibilidade de passar um trecho de código para alguém e a pessoa conseguir ler e entender o que está sendo escrito na linguagem, sem ter que ficar ali, de repente, estudando para tentar fazer uma conexão entre uma informação e outra. Então, eu parto já da ideia dessas boas práticas desde a descrição do modelo operacional. Então, a descrição e versionamento, para mim, ela já vem aqui no cabeçalho. Então, eu não vou ler o que está escrito aqui, esse código vai estar disponível para vocês, mas basicamente a gente coloca nesse cabeçalho todas as informações que são relevantes para o código e para quem estiver trabalhando nele. A parte de comentários dentro do código, o que são comentários? São trechos de código que não são lidos pelo sistema. Eles estão ali dentro, mas eles não são lidos na execução. Então, são realmente comentários que a gente, o editor, a gente que está construindo, o programador, a gente insere informações que nos ajudam a entender um determinado cálculo, entender qual a função daquele trecho de código, né? Ou uma função mesmo que tem dentro do código. Então, é para isso que a gente vai usar os comentários. E como eu falei agora há pouco, a padronização é muito importante, porque toda vez que eu, por exemplo, estiver utilizando uma média móvel dentro de um operacional meu, eu de cara eu reconheço que eu estou usando uma média móvel porque eu uso sempre a mesma linguagem. Por exemplo, V de variável, eu gosto de colocar assim V variável, média curta. Eu sei exatamente que se trata da média curta do cálculo. Não interessa o que que essa média faz, mas eu sei que sempre vai ser média curta, sempre vai ter a média longa
e assim por diante. Então, toda vez que eu uso o MACD, né, o MACD, vai estar lá, V, MACD, ou então V histograma, e eu tenho essa padronização desde a forma como eu chamo as variáveis, até a forma como eu coloco a sequência de inputs, que a gente vai ver agora na sequência de inputs, são os parâmetros que o usuário pode ajustar ali individualmente, sem precisar mexer no código. Então, esse trechinho aqui de boas práticas, eu faço questão de deixar aqui para vocês. Claro, depois pode dar um Ctrl+C aqui, um Ctrl+V, um Ctrl+X para recortar, colocar lá para baixo no texto, mas eu acho legal deixar aqui. Então, eu começo o meu código, e isso aqui é o nosso cabeçalho, onde eu vou colocar ali basicamente as informações de descrição desse operacional. Então, eu coloquei aqui live mentoria, poderia ser cruzamento de médias, poderia ser só assim, cruzamento, já que a gente decidiu fazer um cruzamento de médias, ó, tá ali, bonitinho, show. Ó, bem centralizadinho ainda para ficar bonitinho, padronizado, como eu gosto de fazer, não precisa ser assim. Eu já coloco aqui uma versão, ou seja, esse aqui é o primeiro código que eu estou fazendo, é a versão 1.0, né? Estou começando do zero. A data, se eu tenho uma função lá de validade para esse código, isso aqui é muito comum quando a gente está desenvolvendo para terceiros, né? O código ele tem uma validade para que seja reavaliado, então que às vezes é um produto comprado ou alugado, coisa do tipo, a gente tem essa função, então isso aqui é meio que padronizado para mim já, a gente tem a validade, meio não, é padronizado para mim, a gente tem a validade aqui. E quando a gente está trabalhando de uma forma colaborativa, a gente também tem aqui a revisão feita por quem, né? Então, esse código aqui, por exemplo, foi revisado por mim. Poderia ter sido revisado pelo Nicolas, poderia ser revisado pelo André, pelo Felipe. Então, vai aqui e vai, quando for salvar a versão, né? Se o Nicolas pegar o meu código para revisar aqui, ele vai vir aqui e vai colocar versão 101 revisor Nicolas. Pronto, revisão Nicolas. Eu sei que essa versão 101, o Nicolas fez ela em cima da minha versão 1.0 e é ele que está ajustando, né, esse código. Então, a descrição resumida. Para adiantar aqui, eu deixei a estrutura toda pronta, né? Eu vou tentar acelerar aqui para a gente não, para a gente ter tempo de brincar de otimização e tudo mais. Qual é que vai ser o operacional que a gente vai fazer? Vamos fazer um operacional baseado no cruzamento simples, ou seja, as médias se cruzaram, de médias exponenciais. Enquanto eu estava montando isso aqui, eu pensei, e se a gente resolver fazer de médias aritméticas? Então, eu vou começar com exponenciais e a gente vai fazer ali, eu vou mostrar como que a gente pode trabalhar, brincar com isso dentro do código e a gente vai evoluindo, e até ajustando aqui a descrição. A gente vai voltando no texto e ajustando. A gente tem uma seção de declaração dos parâmetros que são inseridos, são selecionados pelo usuário. Logo em seguida vai ficar claro por que a importância disso. A gente tem então a declaração das variáveis, como estava naquele slide, que são as variáveis vão receber os valores calculados, né, dentro do código, ou trazidos de indicadores também. Então a gente tem aqui o início do escopo, onde a gente vai ter os cálculos de apoio, as regras de entrada, a execução da entrada, a execução de saída, tudo isso como estava lá no slide, as regras de coloração, se a gente vai dar tempo da gente fazer aqui, e a plotagem também em indicadores. Então aqui a gente tem essa estrutura básica do código, e aqui eu já fiz, ó, como eu tinha falado, o versionamento. A versão 1.0, no dia tal, eu finalizei ela, a data que eu finalizei. O que que tem nessa versão? Tem os cálculos básicos, tem um alvo no stop fixo, isso aqui eu deixei digitado só para adiantar. Tem regra de coloração, tem plotagem das médias e tal. Quando a gente for fazer a nova versão, a gente vai inserir aqui em cima a versão 1.01 e vai dizer o que que ela tem de melhoria, nem que seja só uma correção, mas o que que ela tem de melhoria perdão, em relação à versão 1.0. Por que isso? Porque com o passar do tempo, o código ele vai sendo ajustado. E esses ajustes que a gente vai fazendo, essas melhorias, se a gente não tiver um histórico, corre-se o risco de daqui a algum tempo outra pessoa ir trabalhar no meu código, ou mesmo eu, depois de muito tempo, eu olhar para o meu código e eu pensar em fazer alguma coisa que talvez eu já tenha feito e não tenha dado certo. Se eu olho hoje códigos meus, eu vejo lá na versão 7 eu inseri um determinado parâmetro. Na versão 8 eu percebi que não funcionava, na versão 9 eu tirei ele. E aí tá lá, na versão 7 inclusão do parâmetro.
X. Na, na, na versão 109, a remoção do parâmetro X. Então, é muito legal a gente ter isso aqui, esse versionamento é bastante importante. Bom, então agora vamos avançar para aquilo que todo mundo quer, que é escrever um pouco de código. Operacional baseado no cruzamento simples de médias exponenciais, utilizando alvo e stop fixos definidos em ticks, que é a variação mínima do preço do ativo, definidos pelo usuário. Então vamos lá. O que a gente já sabe de cor aqui que a gente precisa fazer? O que é um cruzamento de médias? É quando uma média, vamos pensar numa média de 9 períodos e uma média de 21 períodos. O cruzamento de médias é quando, de alta, é quando a média de 9 passa para cima da média de 21, certo? Mas como é que eu sei que ela cruzou agora e que ela não está lá simplesmente já cruzada desde ontem e está acima, a 9 está acima da de 21? A gente vai fazer uma comparação do período atual, do momento em que está fechando aquele candle, com o período anterior. Ou seja, se agora ela fechou a de 9 acima da de 21, mas no candle anterior a de 9 estava abaixo da média de 21, eu sei que ela cruzou, certo? Faz sentido essa lógica para vocês? A gente entender que estava abaixo e agora está acima, isso é que representa o cruzamento? Faz sentido para você? Se para alguém não faz, sinaliza que eu vou tentar explicar isso de outra forma. Mas basicamente, essa é a lógica que a gente vai usar a partir de agora. Estava abaixo e agora passou para cima. Então, o que que a gente já sabe? Que na regra de entrada, a gente pode colocar aqui na forma de comentário, por exemplo, ó, a gente vai colocar assim, para compra, a média de 9 períodos. 9 períodos. A média de 9 só. A média de 9 deve estar acima da média de 21 e no período anterior estava abaixo. Simples bastante, né? Como é que a gente vai dizer isso para o sistema? A gente vai dizer que a média de 9, média exponencial, né? Média exponencial de 9 no seu fechamento está acima da média exponencial de 21 períodos no seu fechamento. Essa é a primeira parte daqui, né? Isso aqui é a primeira parte. E agora, no período anterior, ela estava abaixo. Então, como é que a gente vai fazer agora para dizer que ela estava abaixo? É o mesmo trecho de código, só que a gente vai dizer para ele que era no período anterior. Então, a média de 9 no período anterior, a gente faz assim, ó, entre colchetes, eu sei que é um período para trás, é um atraso. Se forem dois, são dois candles para trás. E a mesma coisa na média de 21. Então, essa aqui é a estrutura básica. Tá? Agora, isso aqui vai funcionar sozinho? Não, agora é que a gente vai entrar nessa construção de variáveis, etc. Então, isso aqui é só a transcrição desse português para a linguagem que o código vai conseguir, que a NTCL vai conseguir entender. Por que que a gente usou média exponencial aqui? Porque aqui em cima a gente definiu que o modelo vai ser média exponencial. E se eu quiser usar média simples? O nome aqui da função vai mudar. Em vez de média exponencial, é só média. Eu vou deixar por enquanto exponencial, depois a gente vai brincar um pouco com isso aqui. Bom, o que que é isso aqui para nós? Isso aqui é o nosso sinal de compra. Então, eu vou criar aqui uma variável compra que vai receber um sinal. Isso aqui, esses detalhezinhos de por que que tem que ter mais parênteses ou menos parênteses, isso aqui eu não vou me deter agora em explicar, tá? Mas ele tem a variável compra, ela vai ser positiva quando isso aqui acontecer. Então, eu vou escrever isso aqui de uma forma mais simples, eu vou deixar para complicar na mentoria. Se a média if
eu gosto de usar em inglês para não confundir com outras palavras reservadas. Então, eu tenho certeza que eu estou escrevendo aqui. Se, if, a média de 9 exponencial no seu fechamento estiver acima da média de 21 exponencial no seu fechamento, e, aí a gente pode botar assim, and, a média exponencial de 9 no seu fechamento no período anterior estava abaixo, e a gente inverte aqui, ela era menor do que a média de 21 no seu fechamento anterior. Se isso tudo acontecer, então, se isso aqui acontecer, então, then, o que que eu vou ter aqui? Eu vou ter um sinal, vou botar um Szinho, sinal de compra. Ele é o quê? Ele é verdadeiro. Ou seja, se eu tiver isso aqui, eu vou ter um sinal de compra. Pois bem, agora o que que acontece? Isso aqui é uma variável que a gente precisa fazer o que com ela? Declarar ela lá na seção de declaração de variáveis. Então, eu vou vir aqui na seção de declaração de variáveis, identificada ali pelo var, e vou colocar que eu criei uma variável chamada sCompra, e eu tenho que dizer qual que é o tipo dessa variável. E aí eu não vou me aprofundar muito em tipos de dados, mas o que importa aqui é saber que ela é uma variável do tipo booleana. O que é uma variável do tipo booleana? É uma variável que ela só tem dois tipos de resposta, ela é sim ou não. Então, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. É true or false. Não tem outro tipo de resposta. Então, essa variável compra, ela é booleana, e agora a gente já sabe que se a média fechar acima e antes ela fechou abaixo, a variável compra vai ser verdadeira. E a gente poderia até fazer já a segunda parte, mas eu não vou complicar demais, porque senão não vai dar tempo, a gente vai alongar demais aqui. Talvez a gente tenha até que fazer só o lado de compra para dar tempo da gente fazer simulação aqui e backtest e otimização. Então eu já tenho agora a variável, eu tenho o cálculo da média de 9 da média de 21. Como construção de código, o que que acontece? Deixa eu só fechar uma mensagem aqui. Pronto. Como construção de código, o que que acontece se eu quiser avaliar um outro par de médias nesse modelo? Se eu quiser usar, por exemplo, a média de 7 e a de 17, como é que eu faço isso? Eu tenho que pegar, vir aqui no código, e toda vez que eu falo da média de 9 eu tenho que vir aqui e trocar pela média de 7, e a média de 21 eu tenho que vir aqui e trocar pela 17, aí eu tenho que vir na outra linha e trocar de 9 por 7, de 21 por 17. É possível fazer? Sim, mas num código onde eu tenho essas variáveis muitas vezes, não faz sentido eu escrever o código rígido, engessado dessa forma. Então, o que que a gente cria? A gente vem aqui nos inputs, que é onde o usuário vai ter liberdade de ajustar, desculpa, os valores, e a gente vai criar inputs aqui, vai criar parâmetros que o usuário pode manipular. Então, a gente vai dizer aqui, por exemplo, ó, média curta. E a gente vai atribuir para ela inicialmente aquele valor lá de 9. E a gente vai colocar um outro parâmetro chamado média longa, que vai atribuir para ele 21 períodos, um valor de 21 inicialmente. Esse parâmetro aqui, depois o usuário consegue trocar pelo parâmetro que ele quiser, pelo número, desculpa, né, que ele quiser. E aí, agora, a gente vai usar esses dois nomes aqui, média curta e média longa, aqui. Eu vou colocar média exponencial, ao invés de 9 eu vou dizer média curta. E aqui é a mesma coisa, média curta. E aqui, média longa, média longa. E aqui, obviamente, a mesma coisa, média longa. Percebam que o próprio Profit já traz ali as possibilidades para mim, eu não preciso nem digitar tudo, às vezes eu só dou um enter ali, ele já preenche para mim. Então, a média longa. O que que isso aqui faz? Se eu vier aqui em cima e trocar para 7, ele automaticamente troca aqui para mim.
Então, quando eu tenho isso dentro do código várias vezes, eu faço lá uma alteração só na parametrização e está pronto. A gente ainda pode fazer uma variação aqui do tipo de média, por exemplo, e aí não vai dar tempo de mostrar isso agora. Média exponencial, quiser usar média aritmética, a gente faz a mesma lógica, só que a gente vai usar o tipo de média como uma variável booleana. Não vamos entrar nisso agora para não perder, não gastar muito tempo nisso aí. Bom, se a média de 9 deu sinal para mim de compra, cruzando com a de 21, eu já tenho o true verdadeiro aqui, o true barra, né, verdadeiro, para sinal de compra. Beleza. Se eu tenho um sinal de compra, eu já posso fazer a minha execução de compra. Como é que isso funciona? Se, lembra sempre do if, né? A gente vai usar if, vai usar as expressões, na maioria delas em inglês, para evitar a utilização de palavras reservadas do sistema, tá? Então, se o meu sinal de compra for verdadeiro, for igual a verdadeiro, então o que que acontece? Eu vou botar aqui um início e fim, porque eu vou ter mais do que uma linha dentro, dentro desse if aqui, dentro dessa condição aqui, eu vou ter mais de uma linha. Então, se eu tiver um sinal de compra, o que que eu vou fazer? É by limit, que é um tipo de ordem. Não vou entrar em tipos de ordens agora, mas eu vou fazer uma compra usando um by limit, aonde o by limit, quando eu coloco ele aqui, ele já me diz o que que eu tenho que preencher nele. Ó, eu coloquei abertura de parênteses e ele já me disse o que que eu preciso preencher. Eu preciso dizer qual que é o preço de entrada e eu preciso colocar a quantidade de contratos. Ou não colocar. Se eu deixar vazia, ele vai usar o lote padrão do ativo. Para quem vai operar sempre com um contrato só, não faz diferença colocar o lote ou não, porque ele vai fazer sempre com o lote padrão. Porém, a gente pode pensar em construir um modelo ali na frente, onde eu vou fazer parcial, por exemplo. Então já é interessante, desde o início da construção do código, ao invés de eu deixar o valor padrão, eu criar uma variável, ou melhor ainda, eu criar um parâmetro que me permita ajustar essa quantidade de contratos, esse tamanho de lote, diretamente lá na parametrização. Então, onde é que eu quero fazer essa compra aqui, quando eu tiver o sinal de compra? Eu quero fazer, digamos, no fechamento do box anterior. Ou na máxima do box anterior. Digamos que seja na máxima do box anterior. Vamos brincar um pouco. Não, deixa fechamento, que é mais simples para entender. Opa, close do box anterior. E a quantidade, ao invés de eu colocar um número, eu vou colocar contratos. Contratos. E aí eu preciso declarar ou como variável e definir o valor, ou eu preciso vir aqui nos parâmetros e colocar como um parâmetro contratos um valor padrão ali, um valor inicial da variável de um. Toda vez que aparecer contratos aqui, o sistema vai colocar um. Se eu for lá e colocar dois, o sistema vai trazer dois para todas as linhas. Então, aqui a gente tem a estrutura de compra. Se o sinal de compra for verdadeiro, compra limite na posição um. Qual que é o problema dessa estrutura simples aqui? Toda vez que esse sinal acontecer, ele vai comprar um. Isso está ótimo. Mas e se eu já tenho posição aberta? Que vai acontecer? Eu vou começar a empilhar contrato. Então, se por acaso ele cruzar para baixo e voltar a cruzar para cima, ele vai comprar de novo. Se ele não tiver pego o alvo e stop da operação anterior, ele vai comprar de novo. E vai comprar de novo tantas vezes quantas aquele critério de cruzamento for atendido. Como é que a gente evita isso? Existe uma funçãozinha chamada tem posição. Então, assim, se, if, aí tem essa função aqui, ó, tem posição. Se tem posição, então, e aí a gente vai fazer. Só que a gente não quer operar se a gente tem posição, a gente quer operar se a gente não tiver posição. Então eu vou dizer, se não tem posição, então vai passar a fazer esse trecho de código aqui. E aí eu vou botar aqui de novo. Lembra que todo if, né, tem que ter um begin e um end.
E tudo que vai acontecer aqui dentro desse if, ele vai estar aqui dentro do begin end. Então, eu vou recortar isso aqui e vou colar aqui dentro. Pronto. Só vou ajeitar para ficar bonitinho. Ó. Isso aqui chama indentação, né? A gente vai dando esse tab para o código ficar com essa estrutura. Aqui eu não precisaria ter colocado o begin end porque está só com uma linha de by limit aqui. Só que como eu sei que os códigos a gente vai evoluindo e é muito raro ficar só o by limit aqui, a gente meio que se habitua a já colocar begin end, porque sabe que vai precisar desse begin end logo ali na frente, tá? Então, criamos agora a nossa estrutura de compra. Se eu tô, ó, o Alessandro, beleza, o Alessandro tá indo, tá saindo aí, vai acompanhar depois lá pelo YouTube na gravação. Se eu já tenho uma posição, agora eu preciso pensar nas regras de saída, seja de alvo ou seja de stop. Então, eu estou tentando acelerar ao máximo aqui. Talvez até a gente use o outro trecho de código aqui para agilizar. Estou tentando agilizar ao máximo para a gente poder fazer as otimizações, que é uma das coisas mais interessantes aqui. Então, se eu tenho posição, eu preciso criar uma regra de saída para um alvo e para um stop. Assim como a gente tem aqui essa função para validar se eu tenho posição, eu vou conferir se eu tenho posição comprado ou se eu tenho posição vendida. Como é que eu faço isso? Tem uma funçãozinha chamada está comprado. Is bot. Está comprado. Se estiver comprado, se eu tenho posição comprada, então, e aí, lembra lá, begin e end. Aqui dentro eu vou construir a estrutura se eu estiver comprado. Se eu estiver comprado, onde é que vai ser o meu alvo? Digamos que a gente queira usar um alvo de 10 pontos, imaginando o dólar, né? Como é que a gente vai fazer isso? Se eu estou comprado, eu tenho um preço de posição, e aí eu estou colocando um comentário, né? Sempre que eu coloco barra barra ali, eu tenho um comentário, eu tenho uma posição e eu tenho um tamanho de alvo em pontos ou ticks, que eu acho muito mais seguro a gente utilizar ticks, que é a variação mínima de cada ativo. No caso do dólar, meio ponto. Então, como é que eu vou definir o tamanho do meu alvo? Eu vou pegar o meu preço de entrada, que é a posição, mais mais o meu gain. Isso aqui é o meu alvo, certo? Essa é a minha lógica do meu alvo. E como é que é a lógica do meu stop? Aqui eu tenho também a posição, eu tenho o tamanho do stop ou do loss em pontos, né? Em pontos ou ticks. Vamos manter a lógica do tick também. Como é que é o meu stop? Se eu estou comprado, é o meu preço de entrada menos meu loss, certo? Como é que eu defino isso dentro do código? Eu poderia vir aqui e colocar assim: se eu estou comprado, eu quero fazer uma ordem de sell to cover limit, que é o meu alvo. Em que posição? Preço de entrada. Como é que a gente fala preço de entrada para o sistema? Buy price. Buy price mais 10 ticks. 10 ticks. Como é que a gente fala ticks para o sistema? Minimal Price Increment. É uma funçãozinha que busca dentro do ativo qual que é a variação mínima do tick. Então, eu quero o meu preço mais 10 ticks. Essa é a minha posição. Quantos contratos eu vou vender? Agora eu não preciso mais colocar um aqui, eu posso colocar contratos, porque toda vez que eu mexer lá em cima, ele já vai ajustar. Como é que, como é que a gente vai colocar o stop dessa operação? Sell to cover, que é para cobrir, porque eu tenho posição, stop. O detalhe do stop é que a gente tem que estabelecer o ponto do stop e o máximo de offset que a gente permite tomar naquela operação. Para quem talvez não esteja familiarizado com offset, é o pulo de ordem, né? Quanto que a gente aceita se pular a minha ordem? Quantos ticks depois a gente aceita que ele faça
aquela operação. Como é que seria isso? Buy price menos 10 vezes o minimal price, price increment para o teu alvo. E como é que eu coloco offset? Vírgula, espacinho, tudo isso aqui, de novo, só que dessa vez, opa, só que dessa vez, ao invés de 10 ticks, eu vou aceitar até 30 ticks. 30 ticks. Então, eu vou trocar o 10 por 30. E eu vou colocar aqui no final que eu quero a quantidade de contratos. Tá. Suficientemente fácil isso? Todo mundo consegue entender essa lógica aqui? Qual que é o problema dessa lógica? Parece que eu estou ensinando do jeito errado para depois mostrar do jeito certo, mas é para construir esse raciocínio. Qual que é o problema aqui? Toda vez que eu quiser mexer no meu alvo ou no meu stop, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir lá no código e eu vou procurar qual que é o tamanho do alvo, e qual que é o tamanho do stop e trocar isso na mão. E se eu tiver várias vezes isso no código, eu vou ter que vir aqui em cada linha e eu vou ter que dizer, eu não quero um alvo de 10 ticks, eu quero um alvo de 15 ticks. Eu não quero um stop de 10 ticks, eu quero um stop de 12 ticks. Isso gera um trabalho posterior que não tem como a gente conseguir fazer a otimização disso. Então, o que que a gente vai fazer? Uma das formas é a gente trocar isso aqui por uma variável ou por um input. Lembra que o input é aquilo que o usuário pode alterar lá em cima e que depois serve para a gente na otimização. Eu vou trocar aqui, mas eu igual vou ter que vir aqui, fazer o cálculo e escrever todo esse trecho de código. O que que a gente pode fazer que ajuda muito? Eu vou dizer que o meu alvo é, quando tem assim dois pontos e igual, ele significa que recebe. A gente está atribuindo um valor ao alvo. O meu alvo é um parâmetro que a gente vai chamar lá em cima de gain vezes o minimal price incremente. Pronto. E o meu stop vai ser loss, que a gente vai atribuir lá em cima, vezes minimal price incremente. Então a gente tem aqui, agora, ao invés de eu colocar mais 15 vezes, eu tiro todo esse trechinho de código aqui e escrevo o alvo. E aqui eu tiro todo esse trechinho aqui e escrevo o stop. E aqui a mesma coisa. Menos. Aqui eu vou deixar assim por enquanto, não vou complicar mais a cabeça de vocês aqui. Tá? Então, o que que a gente precisa fazer agora? Eu criei uma variável e aqui um parâmetro que eu quero atribuir. Vou voltar lá no trecho de input e eu vou dizer que eu quero definir o gain como padrão inicial, como valor inicial em 10, e o loss, eu quero colocar ele com 7 ticks inicialmente. Posso colocar o valor que eu quiser. E eu preciso dizer que existe uma variável agora, que eu vou chamar ela de alvo, e também existe uma variável, eu vou chamar ela de stop, e as duas são do tipo real ou do tipo float, né? Depois a gente vai entrar, na mentoria, a gente vai entrar nessa parte aqui de tipos de dados e tudo mais. Tá? Alvo e stop são do tipo float. Agora a gente já conseguiu delimitar que o nosso alvo, perdão, é aquela quantidade de ticks vezes o próprio tamanho do tick. Então, se eu colocar 20 ticks, ele vai multiplicar 20 vezes meio, no caso do aqui, 20 vezes meio, no caso do dólar, e o meu alvo vai calcular 20 vezes meio, 10. Ele vai posicionar uma ordem de compra limite aonde? No meu preço, mais 10. No caso do dólar, 10 pontos. Se fosse índice, ele vai pegar 10 vezes 5, são 50, e ele vai colocar que é o meu preço mais 50 pontos. Então, escrevendo dessa forma aqui, o código serve tanto para o dólar quanto para o índice. E serviria para o ativo B3 também, para mercado à vista, porque a gente coloca ali em TIC, que é a variação de 1 centavo de cada ativo, certo? Bom, vamos lá. Criei então alvo e stop. Se eu tiver vendido
que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar, da mesma forma que eu criei se eu estou comprado, eu vou criar se eu estou vendido. Para a gente ganhar tempo, eu não vou fazer isso aqui agora, mas a gente faria um if is sold, e aí faz toda a lógica, colocando o alvo e colocando o stop. Tá? Eu não vou usar esse tempo agora aqui. Bom, regra de coloração. Se eu pego um aqui, aqui. Se a regra de coloração, eu quero simplesmente olhar para o gráfico e assim, se a média de 9 estiver acima da média de 21, ou melhor agora, se a média curta está acima da média longa, eu quero que pinte o gráfico de verde. Pinte a barrinha de verde. Vamos colocar nem verde, vamos colocar azul. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, a gente pode usar aquela mesma lógica. Se eu tenho um sinal de compra, opa, sombra não, né? Compra. O primeiro candle que fechar atendendo aquela condição, o sinal de compra vai ficar verdadeiro. O que acontece com isso? A primeira barra ele vai pintar de uma cor, mas não é isso que a gente quer. A gente quer que ele pinte todas as barras se a média de 9 estiver acima da média de 21. Então, ao invés de usar o sinal de compra, depois eu preciso voltar ali para mostrar um negócio para vocês, eu vou dizer que se a média curta for maior do que a média longa, então pinta a barra, paint bar, de que cor? CL Blue. Simples assim. CL Blue. E eu poderia encerrar aqui e ele não precisava falar do lado vendido, mas vamos fazer o lado se a média estiver para baixo. Então, ao invés de eu encerrar aqui, eu vou dizer assim: se a média curta estiver acima da média longa, pinta a barra de azul. Se não, o que isso aqui quer dizer? Else quer dizer se não. Se não, se a média curta não está acima da média longa, ela está embaixo. Então, se não, pinta a barra de vermelho. Paint bar, vou pintar ela de amarelo. CL Yellow. Pronto. O que isso vai fazer? Vai fazer com que a barrinha, quando médias cruzadas para cima, pinta de azul, médias cruzadas para baixo, pinta de amarelo. Tá? Plotagem de indicadores. O que que eu quero plotar quando eu inserir essa estratégia no gráfico? Vamos começar plotando só as próprias médias. Então, o que que eu vou plotar aqui? Plot, que é a função para plotagem de linhas no gráfico. Eu vou dizer que eu quero fazer um plot da média curta, curta, e que eu quero fazer um plot, e aí eu preciso colocar número 2 porque cada plot, né, tem que ter um número diferente para se identificar ele. Eu quero plotar a média longa. O único plot que não precisa ter número, não pode ter número, é o 1, o primeiro. Os outros, né, tem que seguir, tem que ter uma numeração. Pode ser qualquer número, não precisa ser sequencial. Vou plotar a média longa. Só que se eu plotar assim, eu não vou saber qual que é qual. Não sei qual que é curta, qual que é a longa. Então eu posso atribuir características para essa média. Eu posso dizer que eu quero configurar a cor da média curta, eu quero colocar ela como da média curta, então é a posição 1, né? A primeiro plot. Eu quero colocar essa média como vermelha. CL red, vermelho. CL red, vermelho. E eu quero dizer que a média longa, que é o plot 2, eu quero que ela seja azul escuro. Então eu vou botar aqui CL navy, que é o azul marinho, azul escuro. Pronto. Agora eu estou plotando as duas médias no gráfico. Eu estou tentando fazer um código mais simples possível, mas provavelmente na hora de fazer a execução ali, a gente vai acabar usando um trecho mais completo para a gente poder ter um pouco mais de funções ali. Vamos ver se esse código compila, se ele executa sem nenhum erro. Se eu não me esqueci de declarar nenhuma variável, nem declarar nenhum input. Vamos conferir. Ah, o que falei que eu ia voltar aqui, ó, no, nessa função aqui.
Se as médias se cruzaram, o meu sinal vai ficar positivo. Mas é importante eu dizer para ele que se aquilo ali não for verdade, o sinal fica negativo. Então eu tiro esse ponto e vírgula daqui para eu poder. Opa, show. E aí eu digo else e vou dizer que o sinal de compra é falso. Essa aqui não é a melhor forma de fazer, é só uma forma mais simples de mostrar. Depois, se der tempo, eu vou mostrar a forma mais correta da gente fazer isso aqui para o aproveitamento do código depois. Então vamos ver se quando eu salvar aqui, se ele vai permitir ou se vai dar erro. Provavelmente vai dar erro. Vamos ver. Possui erros. Vamos lá. Ó, S compra não é um identificador válido. E na linha 98, tá aqui, ó, na linha 88, S compra não é um identificador válido. E na linha 98, a função ou variável inválida é compra. Ou seja, em algum lugar aqui eu esqueci de trocar o nome. Então vamos corrigir. Na linha 88, eu digitei S compa ao invés de compra. Está resolvido. Na linha, e na linha 98, ao invés de eu dizer S compra, eu falei compra. Aqui eu tenho que dizer S compra, porque foi o nome da variável que a gente atribuiu aqui, ó, S compra. Então, o próprio código nos diz ali o que foi que errou na hora de compilar. Se eu for em salvar agora, ele vai aceitar. Ó, código compilado. Que código compilado quer dizer? Quer dizer que o código não tem erro, quer dizer que ele passou. Vamos tentar fazer aqui um primeiro teste para ver. Compra, executar. Ó, vamos botar no gráfico. Vamos botar um tempo gráfico diferente aqui. Vamos botar hoje no 3 minutos. Nos 3 não, nos 5 minutos. No dólar hoje. Dia 13 do 5. Não, vamos mudar essa periodicidade aqui para semanal. Vamos ver só hoje como é que foi. Vamos ver se hoje não teve operação. Vamos ver mensal. Olha lá, R$ 160 perdidos no mês. R$ 160 perdidos no mês com essa configuração de alvo de com a média curta de 9 e a de 21, com um alvo de 10 ticks, ou seja, 5 pontos, e stop de 3,5. Isso aqui já é o nosso primeiro backtest. O código funcionou e eu sei que ele calculou para mim ali corretamente. O que que eu preciso fazer agora para melhorar esse código? A otimização, né? Mas a gente vai fazer isso em seguidinha, não aqui dentro. Por quê? Ah, eu acho que é melhor usar a média de 7 com a de 17. Eu reinicio aqui e ele vai recalcular, vai me dizer que o meu resultado seria positivo. Teria feito ali, ó, R$ 35 nesse mês. Uma porrada de operações, provavelmente. Ó, 26 operações com 35 estaria no prejuízo, só nas taxas estaria no prejuízo aqui, né? Mas já melhorou um pouquinho a performance. E se eu melhorar um pouquinho meu alvo aqui para 15 ticks, como é que fica o meu resultado? Ó, piorou, ficou 160 negativo. Tá, e se eu aceitar um stop um pouquinho maior, aceitar 10 pontos de stop, 20 ticks, será que melhora a minha taxa de acerto? Ah lá, piorou muito, apanhei muito mais do mercado. Tá bom, e aí? Como é que eu vou ficar fazendo isso aqui? Quanto tempo eu vou ficar fazendo aqui essa, essa... Quanto tempo eu vou ficar fazendo aqui backtest manual para eu ver qual que é o melhor conjunto de parâmetros? Aí é que entra a otimização. Então, por que que a gente vai construir o código com esse cenário aqui de parâmetros? Porque quando a gente for para a otimização, a gente vai ver agora em seguidinha, quando a gente for para a otimização, eu uso os parâmetros para deixar o sistema dizer para mim o que que funciona melhor. Então, eu vou até tentar fazer com esse aqui, talvez não dê pela simplicidade dele, mas eu vou tentar fazer com esse aqui mesmo a otimização. Então, a gente fez aqui, recapitulando bem rapidinho, a gente fez a aplicação de uma regra de entrada, a execução dessa entrada, só no lado comprado, mas a lógica é essa. A gente fez aqui a definição de alvo e stop, então a gente tem a regra de saída de alvo e de stop se eu tiver comprado, a gente não escreveu o lado de venda. Fizemos uma regrinha de coloração e a plotagem dos indicadores. Vamos olhar rapidinho para o código, não, desculpa, para o gráfico, e vamos aplicar, deixa eu maximizar isso aqui, vamos aplicar essa regra no dólar aqui, ó. Vamos pegar esse, pode ser nesse gráfico aqui mesmo, ó. E a gente vai inserir uma regra de coloração, vamos procurar ela aqui, como é que é o nome que a gente criou lá? Live
cantoria, inserir. E vamos aplicar no gráfico. Todas as barrinhas amarelas. Se a barrinha está amarela, o que que isso significa? A gente está em tendência de baixa, né? É isso? Tá certa a regra? Não sei, vamos ter que olhar aqui, vamos inserir o indicador. Vamos inserir o indicador que a gente acabou de criar, que vai colocar as duas médias ao mesmo tempo. Como é que é o nome dele? Live mentoria. Vamos inserir aqui em cima e ok. E ele vai plotar para a gente. Deveria plotar pelo menos. Está demorando. Deixa eu tirar esse FR daqui. Remove o indicador. Tirar essa média de 200. Vamos botar no código, vamos ver por que que não plotou. Plot 1 média curta, plot 2 média longa. Média de 7, média de 17. Vamos ver se a regra está certa. Média curta, média longa. Faltou uma declaração importante aqui. Eu fiz só a primeira parte, deixei para fazer depois e acabei esquecendo. É por isso que a gente faz esses testes. Então, o que que falta eu declarar aqui? Eu vou botar assim, V média curta e V média longa. Essas duas também são do tipo float, tá? Beleza. Agora, eu vou ajustar aqui no trecho do código, onde a gente colocou que a média exponencial curta, tarará, tarará, a gente vai fazer esse cálculo de uma forma, aqui nos cálculos de apoio, a gente vai simplificar aquele trecho de código lá de baixo. Então, a gente vai fazer assim, a V média curta recebe, agora sim, a média exponencial daquele parâmetro que a gente colocou lá em cima, a média curta do seu fechamento. Vocês vão ver que o trecho de código ali embaixo vai ficar mais fácil. E aqui a mesma coisa, só que para média longa. Vai dizer que essa variável média longa vai receber a média exponencial do parâmetro que a gente definiu média longa do seu fechamento. Pronto. Agora, essa variável aqui, ela está com esse mesmo valor aqui. Então, o que que eu vou dizer? Ao invés de eu escrever isso aqui tudo, eu só vou botar V média curta. Então, posso digitar aqui V média curta maior que a V média longa, é a variável que já fez o cálculo, a gente simplifica essa linha e a gente simplifica, eu vou até simplificar mais ainda, ó. Vou digitar de uma vez só aqui e vou dizer que é a média curta no período anterior e a média longa no período anterior. Pronto. Não vou nem salvar aqui, porque eu sei que eu preciso alterar isso aqui embaixo também, onde eu vou dizer que a V média curta e a V média longa vai pintar de azul e de amarelo, e aqui embaixo a mesma coisa. Eu vou plotar a V média curta e a V média longa. E agora sim, eu vou salvar. E se a gente olhar para o gráfico, ó, a gente tem. Deixa eu tirar a regra de coloração aqui, ó, excluir. Pronto. Lembra que a nossa média curta é a média vermelha e a média longa é a média azul? Quando a média vermelha fecha acima, a barrinha pinta de azul. Quando a média vermelha fecha abaixo, a barrinha pinta de amarelo. Então, essa aqui é a nossa regrinha de coloração. E esse indicador aqui é o indicador que a gente construiu também ali junto. Indicador, regra de coloração, fizemos o backtest, fizemos a regra de execução de entrada, regra de execução de saída, e a gente cobriu ali, então, as quatro principais funções aqui dentro do código. Vamos passar para otimização, e aí, deixa eu só dar um pulinho rápido aqui no nosso slide para a gente ir matando. A gente fechou ali os primeiros passos e fizemos uma primeira automação básica para a gente ter um trecho de código para fazer a otimização. O Felipe quer fazer uma pergunta? Pode interromper, Felipe, não precisa nem levantar a mãozinha, só falar. Boa noite a todos. Não, mestre Barba, só mandei um palmas mesmo, que a gente fez uma parte muito interessante.
Ah, obrigado. Eu Obrigado. comentei com você que eu A venho gente da área de programação, né? Então, assim, a parte de automação e utilização não me interessa muito. travou, acho que travou. Será que travou o meu áudio ou do Felipe? Acho que, acho que ele fechou o microfone ali, né? Então, Felipe, assim, como eu falei, né? Eu tentei simplificar bastante ali. Depois eu vou fornecer para vocês o código mais completo. Eu achei mais interessante, ao invés de eu mostrar o código pronto, eu achei mais interessante construir com vocês aqui, porque esse, esses erros que acontecem também é interessante a gente entender a lógica e tal, então faz parte da construção. E para quem vai começar a aprender, é melhor ver fazendo do que ver pronto. Ver pronto a gente perde um pouco a noção e vai querer simplesmente fazer por cima sem entender o que está fazendo. E a gente vai construindo do zero, eu acho que é mais vantajoso. Bom, então a gente vai tentar não, a gente vai usar aquele trecho de código ali para falar de otimização e aí a gente já vai se encaminhando para o final. A parte de otimização, a gente vai trabalhar com ativos, tempos gráficos e os próprios parâmetros. E aí a gente já vai direto ver um exemplo prático aí de aplicação. Novamente das ferramentas, agora a gente vai usar a otimização de parâmetros. Eu já mostrei o menuzinho lá que a gente abre dentro do Profit de estratégias. A gente vai lá para a otimização de parâmetros e vamos aqui no Profit, vamos lá, e otimização. E a gente vai fazer uma nova otimização, selecionando o ativo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar WDO X e vou botar o mini índice também, mini índice. Vamos colocar no gráfico de 5 minutos e vamos pegar só 30 dias. Ah, tem que ser o FUT, né? Tem que ser o FUT, porque senão vai dar vencimento de contrato. WDO FUT e WinFUT. No gráfico, vamos deixar no gráfico de 5 minutos mesmo, não precisa colocar mais. E vamos selecionar nossa estratégia aqui, que é a live mentoria. Pronto. 30 dias, lote máximo, ok. Parâmetros. Vamos trabalhar com a média curta, variando de 7 até 9 de um em um. Então, ele vai dar 7, 8 e 9. A média longa, vamos trabalhar com a média de 17 até a de 21, variando de um em um também. Então, ele vai testar a de 17, a de 18, a de 19, a de 20 e a de 21. E vai fazer a combinação. A de 7 com a de 17, a de 7 com a de 18 até 21, a de 8 de 17 até 21 e assim por diante. Contratos a gente não vai mexer. E o gain, vamos colocar que a gente quer testar um gain de 5 ticks até 25 ticks, variando de 5 em 5. E o loss, a gente quer 5 ticks, 2,5 pontos, até 25 ticks também, variando de 5 em 5. Mesma coisa. A gente tem 750 variações possíveis com esses códigos. O que isso quer dizer? A gente teria que ter feito 750 testes manuais, assim como a gente fez ali no backtest, onde eu variei alguns parâmetros, a gente teria que fazer 750 vezes. O que é óbvio que é impraticável para a gente fazer isso. Imagina se tiver mais parâmetros aqui, ainda pior, ou se a gente mexer aqui, por exemplo, eu quero testar até 50 ticks, variando de 5 em 5, são 1.500 variações. Então fica impraticável isso. Vou voltar aqui para 25, isso, como eu disse, é só um exemplo. Na hora de fazer mesmo, a gente faz algumas simulações aqui que chegam a ter 19, 20 mil, 19 mil, 20 mil variações. Isso é comum quando a gente está fazendo backtests, otimização de parâmetros de estratégias maiores, porque tem mais parâmetros também. Aqui eu vou até diminuir, ó, vou colocar de dois em dois, então ele vai testar 7, 19 e 21, né? Para a gente ter um pouco menos de variações, para demorar menos aqui o código. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar também direto do 7 para o 9, ó, a gente já diminuiu para 300 variações. E no risco, a gente pode dizer que eu só quero que opere das 9h40 em diante até as 17 horas e que encerre todas as operações às 17h15. Então, isso aqui são alguns parâmetros que eu uso no meu dia a dia. Então, vamos replicar aqui. Definido ativo, definido tempo gráfico e definido parâmetros. Lembra que a gente mencionou isso ali no slide, né? Vamos mandar otimizar. Isso aqui deve demorar, vamos ver quanto tempo.
Deve demorar alguns minutinhos, tá? Vamos ver quanto tempo. Se eu ver que ele vai demorar demais aqui, eu vou interromper e vou tirar alguns dos parâmetros só para a gente não perder, não gastar muito tempo com isso. É, vamos ver, tá? São 300 variações, né? Isso aqui, em geral, não deveria demorar mais do que 30, 40 segundos para fazer. Vamos lá. Bom, então vou fazer o seguinte. Enquanto ele vai fazendo isso aqui, eu vou ficar de olho nessa tela. A gente vai avançando aqui no, no nosso conteúdo para eu encerrar e falar um pouquinho sobre como vai ser a mentoria, fazer a proposta para vocês, a apresentação da nossa proposta de projeto da mentoria. E enquanto isso, a automação ele vai evoluindo, perdão, a otimização vai evoluindo, depois a gente volta nela. Então, ele vai marcar aqui que fez a otimização de parâmetros e a gente avança para eu falar rapidamente sobre isso aqui, que é, para mim, é uma coisa muito importante dentro do código, quando a gente vai construir um código, é a gente pensar nesse ciclo de melhoria contínua, né? Então, do planejamento, a execução, a avaliação, a checagem, né? A verificação e a ação em cima dos erros que a gente encontra, das melhorias que a gente pode fazer, e etc. Então, é o famoso ciclo P, essa evolução constante, essa evolução contínua dos nossos modelos. Por isso, a minha preocupação com o versionamento, a preocupação com construir estruturas que elas vão poder evoluir de complexidade na sequência. Então, eu gosto muito de trabalhar esse conceito aqui. Durante toda a imersão, a gente vai falar muito, em cada estratégia que a gente for construir lá, a gente vai falar sempre trabalhar com esses princípios aqui do planejamento, que é para a gente ter um código que seja realmente robusto e que tenha uma capacidade de adaptação e uma flexibilidade que nos permita evoluir, né? Então, recapitulando rapidamente, né, a gente fez essa linha aqui, esse ciclo, né, desde a introdução, apresentei alguns fundamentos ali, alguns conceitos básicos de e ferramentas, né, as vantagens e desvantagens, a gente viu também nas lives aí, e a parte de primeiros passos e desenvolvimento a gente começou a ver hoje. Estamos fazendo a otimização ali para não ficar trancado lá, a gente está evoluindo aqui, mas a gente volta em seguidinha para ver a otimização. E aqui nesse encerramento, eu tento só sintetizar e ver o que ficaram de dúvidas de vocês que a gente já pode responder aqui. Eu sei que talvez pareça muito complexo, talvez pareça simples demais, e aí também não, quando é simples demais, a pessoa acha que talvez não faça sentido, mas eu tentei apresentar de uma forma bem sintética como uma porta de entrada para esse caminho, que é a automação hoje é uma coisa que não volta atrás, assim como a inteligência artificial, o chat GPT da vida aí, essas coisas não voltam mais atrás, a gente vai ter que aprender a trabalhar com eles. Estamos num caminho de automação em todos os sentidos, né? Não só na programação aqui de estratégias, mas no nosso dia a dia. Então, se integrar com esse assunto o quanto antes vai trazer benefícios para todo mundo. Então, essa é a minha visão sobre automação. Eu acho que é a bola da vez, como se diz, né? É o assunto que a gente tem que estudar agora para não ficar para trás. Como, assim, não, nem sei se eu chamo de bônus, mas já isso aqui faz parte esses slides faz parte de um outro material. Eu vou deixar depois disponível para vocês esses slides aqui, que tem as anotações e tal. Na verdade, isso está sendo transformado num e-book, não está pronto ainda, mas vai ser transformado num e-book. E as gravações, tanto das lives, da live, naquele encontro ao vivo que a gente teve, quanto esse de hoje, elas vão estar disponíveis. Eu vou passar o link para vocês lá no, no grupo do WhatsApp, tá? Então, deixa eu ver se a gente já terminou a otimização. Tá quase, falta 3 minutinhos. Se eu não estou enganado, o próximo slide já é a gente encerrar aqui e passar a falar da mentoria. É, deixa eu ver se falta ainda. Quanto tempo falta? 4 minutos. Eu vou deixar ele fazendo aqui, para a gente voltar na sequência, para a gente não ficar parado 4 minutos. E eu vou começar a falar então da mentoria, e na sequência a gente volta para cá, tá? Volta ali 2 minutinhos. Então vamos lá. A mentoria, ela vai começar em novembro, e eu estou construindo um material que o objetivo desse treinamento e mentoria
é construir para vocês essa base de conhecimento, essas competências necessárias para que no final desse, desse trabalho vocês tenham condições de desenvolver os seus próprios algoritmos de uma forma segura, de uma forma independente, né? Tá escrito bonitinho ali, mas assim, o que eu quero é que no final desse período vocês tenham condições de escrever os próprios códigos sem depender de ninguém, né? Claro que a gente vai ter muita troca de informação sempre com outros desenvolvedores, vai aprender coisas novas, mas dentro desse período, a ideia é que tenha condições de escrever os seus próprios códigos e saber identificar um defeito, um erro, uma falha, uma melhoria a fazer. Então, eu quero gerar autossuficiência para escrever os seus próprios códigos. E vou dizer, tem gente a gente conversa por aí que não só está aprendendo, como já está querendo produzir para terceiro, não está querendo aprender só para si mesmo. Quer desenvolver para os amigos, quer criar um produto e colocar na loja lá da Nelógica, quer fazer toda essa parte de programação para si próprio e já como um produto também. Então, abre um leque dentro do nosso mercado, abre um leque de possibilidades bastante interessante. Última conferidinha aqui, ver se a otimização quase terminando, falta pouquinho. Como é que eu dividi a estrutura dessa mentoria? São três grupos básicos de módulos, são pelo menos ali 11 módulos, tem algumas coisas complementares que eu não quis colocar aqui para não poluir, onde a gente vai ter toda a parte de fundamentos, que a gente aprofunda, né, os fundamentos de automação no sentido de ferramentas, de lógica, de linguagem. Então, esses são os fundamentos nessa primeira parte. Aí a gente vai fazer efetivamente o desenvolvimento, aqui é onde a gente vai passar a maior parte do período, vai ser desenvolvendo estratégias, desenvolvendo sistemas, baseado até nas propostas de vocês, né? Eu quero desenvolver uma estratégia baseada no meu modelo operacional e etc. A gente vai poder desenvolver isso. Então vamos trabalhar filtros, regras, indicadores, alertas, robôs. E lembra que eu falei assim, construir o robô é uma pequena parte de tudo que a gente vai ver na mentoria. Construir o indicador é uma pequena parte. Então tudo isso faz parte de um conjunto maior de informações que a gente vai trabalhar. E aí, mais para o final, essa parte de aprimoramento ali, a gente vai trabalhar muito em cima do backtesting, vai trabalhar muito com otimização, que é isso que eu estou querendo mostrar para vocês em seguidinha, e aquele processo de melhoria contínua que eu mencionei. Esse é o nosso objetivo. Ao final do período, a gente ter essas competências todas aqui desenvolvidas, para que o André está me perguntando aqui, ó, com o Stormers aprendemos o IFR2. Podemos automatizar ou é muito complexo? É totalmente automatizável. Totalmente. Assim como máximas e mínimas, assim como o Saudade de Casa, que eu acho que ele não falou nesse evento agora do final de semana, mas todos os modelos lógicos são passíveis de automação. Alguns um grau de complexidade um pouco maior, outros mais simples. Como eu disse, hoje eu procurei usar um modelo super simples para a gente entender que existe uma estrutura lógica e dentro dessa estrutura lógica, assim como eu criei aquela regra dizendo que a média tem que estar cruzada daquela forma, eu poderia ter dito que se o IFR estiver abaixo de parâmetro, e aí eu vou dizer que esse parâmetro é 10, é 15, é 20, é 30, porque é um parâmetro que o usuário vai inserir, e se o IFR estiver abaixo e estiver apontando para cima, eu tenho uma compra no fechamento do próximo candle. Essa é a regra. Quando eu consigo descrever a regra de forma lógica, eu consigo transformar em código. Então, de forma objetiva. Não assim, eu não gosto desse operacional aqui porque eu acho que está muito perto de um topo. Porra, muito perto é totalmente subjetivo, né? Então, o que que é muito perto? É um tique? Ou é olhando para o gráfico que eu achar que o tamanho da vela tá, né, do candle tá muito grande? Então, quando ele é um critério objetivo, a gente consegue sim, André, transformar em automação sem problema nenhum, tá? Tô louco para voltar na otimização aqui, tá quase pronta. Terminou, terminou. Vamos voltar aqui para a otimização. Tá aqui, ó. Live mentoria, essa aqui. Vamos ver os resultados. Essa aqui é a telinha, deixa eu botar ela até livre aqui para não ficar maior. Vamos aumentar. Essa aqui é a telinha que vai trazer o resultado da otimização.
A gente tem um total de 300 variações, das quais só 24 foram positivos. 276 apanharam. Eu vou tirar o gráfico, vou deixar só a tabela, porque o que a gente quer olhar, vou tirar o gráfico, o que a gente quer olhar está aqui, ó. Qual que é o saldo de cada modelo operacional? Qual que é o lucro líquido? Qual que é o fator de lucro? Número de operações vencedoras, número de operações perdedoras e onde é que está a utilidade da otimização. É eu vir aqui na planilha e dizer, eu quero que ordene essa planilha pelo melhor saldo financeiro. Então eu vou dizer aqui, ó, ordena por saldo, ele botou ó, do maior saldo positivo para o menor, e até o pior negativo, que está lá embaixo. Se a gente for lá, pior negativo, ó, perdeu mais de R$ 2.000. Pois bem, então a gente volta aqui em cima, na primeira linha, e a gente vai olhar nessa linha quais foram os parâmetros que levaram aquele resultado. A melhor combinação de parâmetros que levou para aquele resultado foi essa aqui, ó. Vou puxar para o lado para ficar visível. Ó. Média curta de 7 períodos, usando uma média longa de 19 períodos, com um gain curtinho de 5 ticks e com um loss um pouquinho maior, de 15 ticks. Quanto que isso me deu de resultado? Me deu R$ 821 de resultado positivo. Por que que tem vírgula centavos aqui? Porque a gente usa o FUT, né? Usou o contrato FUT. Aí ele permite essas quebras de centavos ali. O ideal, o correto é que seria um valor, né, zeradinho, né? Final 5, final zero. Fator de lucro 1,12. Número de operações 388. Perceba que aqui a gente está falando de R$ 821, é bruto, né? Porque aqui tem as taxas. R$ 388 de taxas come esses R$ 800. Não sobra nada aqui de dinheiro. Isso aqui sai praticamente no zero. Ah, mas então a estratégia não serve. Bom, veja bem, a gente fez só o lado compra e além de fazer só o lado compra, a gente ainda colocou poucos parâmetros, né? Deixa eu ver se eu tenho algum outro parâmetro aqui, alguma outra estratégia que tenha feito muitas combinações. Ó, aqui a gente tem 6.750 combinações nessa otimização. Aqui tem 1.350. Aqui, essas são as principais. Eu não tenho, aqui nesse computador eu não tenho muitas otimizações, a gente faz tudo no servidor, né? Não faz, nunca faz aqui direto. Mas a gente está, olha só, de um universo de 300, a gente teve poucas vencedoras. O que que isso quer dizer? Que a gente vai ter que mexer nos parâmetros que a gente está avaliando. Ou, talvez até, a gente tenha que mexer no código, melhorar a forma como o código é feito. A primeira coisa que a gente faria seria colocar lá, fazer as vendas também. Porque a gente pode ter dado um período de movimento, provavelmente no dólar, inclusive, período de tendência de baixa, ele poderia ter feito muitas vendas e ter ganho dinheiro e aqui ele não executou, porque a gente usou o código ali simplificado que só faz operações de compra. Então, mas se eu conseguir mostrar para vocês aqui o que é a bendita otimização e como é que a gente vai usar ela. E agora, como é que eu faria para automatizar isso aqui? Gostei daqueles parâmetros lá. Se eu for fazer uma automação, mostrando bem rapidamente, se eu for fazer uma automação, eu vou colocar aqui uma nova automação. Eu vou dizer que eu quero operar. Pode ser o índice mesmo. Vou selecionar, vou botar numa conta de simulação, né? Vou fazer, correr o risco de chegar na conta real dessa operação. Selecionar a estratégia, vou dizer que eu quero pegar a estratégia da live, aqui da mentoria, no gráfico de 5 minutos, no mini índice, parâmetros. Eu vou dizer quais parâmetros? 7, 19, um contrato, gain de 5 e loss de 15. E foi aquilo que a gente apurou lá na otimização. E pronto. Eu vou criar ela aqui e a automação está pronta para rodar. Vou tirar do modo grupo, ó. A automação está pronta para rodar aqui, ó. Eu posso amanhã dar start nela aqui, e ela vai operar, tá? Vou voltar rapidamente aqui no gráfico só para mostrar que os parâmetros que a gente definiu lá, se eu a partir de agora quiser usar aqueles parâmetros aqui até nos meus indicadores, basta eu vir aqui, ó, clicar em cima do indicador que eu criei e nas propriedades desse indicador, eu venho aqui e eu vou dizer os parâmetros que a minha média curta é 9, que a minha média longa, opa, desculpa, é 7 aqui, né? É 7 e média longa é 19. Quando eu aplicar,
ele reajustou as médias aqui para mim. A mesma coisa para a regra de coloração. Então eu venho aqui na regra de coloração, já existe, né? Aqui em cima, ó, propriedades da live. Eu cliquei em cima do candle, venho aqui propriedades da regra de coloração e eu vou dizer que eu quero a média de 7 e a média de 19. E pronto. Ele vai se ajustar e agora a regrinha e o indicador estão apontando a mesma coisa que a gente fez lá na otimização. Então eu uso a otimização para definir quais são os melhores parâmetros, ajusto o meu gráfico, ajusto meus indicadores, minha regra de coloração, tudo a partir disso. Certo? Bom, então agora que eu consegui finalizar aqui a otimização, eu vou voltar para a nossa apresentação para finalizar aqui a parte da mentoria, fazer. Já falei então dos módulos aqui, e a gente vai. A estrutura que a gente vai ter na mentoria é a seguinte: vão ser 16 aulas ao vivo, via Zoom, assim como hoje, vai ser via Zoom, nos sábados às 9 horas da manhã. Se for ter evento no sábado, a gente vai antecipar para quinta-feira, às 19 horas. Então, as aulas vão ser às 9 horas da manhã no sábado, ou 9h30, isso a gente pode ajustar, se a turma toda preferir 9h30, a gente atrasa um pouquinho, mas a ideia é 9 horas da manhã, ou se a gente tiver evento, a gente traz ela para quinta-feira. A duração é 1h30 no mínimo, né? Porque é muito difícil desenvolver qualquer assunto em menos de 1h30. Mas também não passa muito disso, né? A gente tenta ficar nessa média aí. A plataforma onde a gente vai colocar todas as informações adicionais, etc., é a Hotmart, é por onde é feita a venda da mentoria também. A gente tem um grupo fechado de WhatsApp e um grupo fechado do Connect, que eu acho que talvez eu não tenha mencionado, mas o Connect é o chat que tem dentro do próprio Profit. Ele facilita muito para a gente enviar estratégias e trocar informações ali ao longo do dia. É bastante prático a gente utilizar. E deixa eu só ver aqui uma coisa rapidinho. Ah, a gente, a gente vai ter, além do suporte via WhatsApp e do suporte do grupo do Connect, a gente vai agendar duas aulas de 1 hora individual. Pode ser as duas juntas? Pode. Vale a pena fazer as duas juntas? Não. É melhor a gente senta 1 hora, conversa, porque em geral isso aqui vai ser para desenvolver estratégia exclusiva, particular, que a pessoa vai querer fazer a sua própria estratégia sem divulgar isso para terceiros. Então a gente faz um primeiro encontro, discute ideias ali, apresenta e tal, desenvolve e aí depois faz um novo momento fechado lá para finalizar a estratégia. Funciona bem assim. Em geral, com 2 horas a gente consegue. Se for uma coisa muito complexa, a gente pode até quebrar mais sem problema nenhum. E aí a gente vai ter, claro, através da plataforma da Hotmart, a gente vai ter lá vários materiais complementares, com os slides, né, que a gente utilizar, vídeos, trechos de código. Tem muito vídeo complementar que, para não gastar o tempo da aula, eu vou colocar isso em vídeos separados, gravados, e vou disponibilizar lá. Planilhas, eu mostro como a gente utiliza, pega aqueles dados do backtest, perdão, da otimização, joga para uma planilha para manipular aqueles dados para ficar de uma forma mais fácil de a gente trabalhar com eles no desenvolvimento das estratégias, né, na busca de melhorias e resultados, né? Então é isso aí. Bom, a parte mais interessante agora, pelo menos eu acho que é eu enxergo a mentoria, um treinamento como esse, ele é um investimento em si. Então a gente tem o valor do treinamento fechado essas 16 semanas, que são 4 meses, né? O valor padrão dele nosso é 4.000, na verdade 3.990, né? Os quebradinhos, que pode ser parcelado em até 12 vezes, mas a gente vai fazer, por conta de ser a última turma do ano e de ser, a gente está lançando também produtos na Nelogica, a gente está fazendo um pacote e o valor dele passa a ser de 2.490. Então, é um baita de um desconto. É a última vez que vai ter esse valor aqui de pacote, né, da mentoria, que pode ser parcelado em 12 vezes de 249,41, que é muito abaixo de qualquer mentoria que tenha, principalmente de automação, hoje no mercado. Então eu já levei até puxão de orelha por a gente puxar o valor tão para baixo, mas é porque faz parte, né, de um projeto maior. Porém, tem uma condição especial
Em geral, eu espero as pessoas pedirem uma condição especial, porque foi meu aluno, é aluno do NACA, é aluno do Stormer. Normalmente eu espero as pessoas pedirem, mas dessa vez, como a gente fez um projeto um pouco diferente, eu já estou antecipando aqui. Quem for aluno ou ex-aluno meu do NACA ou do Stormer, a gente está com uma condição especial também, que está com isso aqui, 20%, né, adicional, além do desconto que a gente já deu no principal, a gente está com um desconto adicional de 20%, né, 20% off para ex-alunos. Então, na verdade, cai de 2.490, cai para menos de R$ 2.000, né, para 1.999, pode ser em 12 vezes também no cartão. E, além disso, a gente tem 20% de desconto aí através de voucher, né? Quem comprar e quiser consumir qualquer outro produto nosso lá na Nelo Store, na lojinha de estratégias da Nelógica, ou no Copa Invest, pede um voucher e a gente disponibiliza um voucher com mais 20% de desconto nos produtos. Então, se tem uma estratégia lá na loja que custa R$ 150, ganha mais um desconto de 20% lá na estratégia também. Acaba ficando pagando um valor bem diferenciado. Eu pedi para a Nelogica também providenciar para a gente algum desconto da plataforma. Na verdade, eu pedi para o módulo de automação, que é mais importante que a plataforma, porque a plataforma, a maioria das pessoas já tem gratuitamente da corretora. Então, é muito mais importante um desconto no módulo de automação. O Profit Ultra ele já tem um trial de 15 dias, isso aqui não é condição especial nossa, é condição do próprio Profit, né? Da própria Nelogica. Então, ali tem um trial de 15 dias para quem quiser experimentar o módulo, o Profit Ultra. Por que utilizar o Profit Ultra? Porque é o único que tem a otimização de estratégias, que vocês já viram que para nós ali é parte bastante importante da automação. Bom, com relação à mentoria, é isso. Quem óbvio que são poucas vagas, né? Então, não tem como fazer mentoria com turma grande, então a gente já abre para pouca gente, para garantir que vai conseguir dar atenção como tem que ser numa mentoria para todo mundo. Tá aqui o QR Code, eu vou disponibilizar esse QR Code também nas minhas redes sociais, vou mandar isso aqui lá no grupo também, passar os links todos. Quem quiser, escaneia aqui. Quem for aluno ou ex-aluno meu, do NACA ou do Stormer, se for aluno do NACA, fala com o NACA que ele vai passar o voucher para fechar a compra ali. Ele tem o voucher já. A gente combinou que no final da live ele pode passar para o pessoal. Quem for aluno do Stormer ou meu, fala comigo ali que eu já vou encaminhar o voucher também. E se precisar de alguma ajuda aí no processo, pode me acionar que a gente auxilia. Eu ou alguém aqui da equipe ajuda a finalizar ali. Ou se ficar com alguma dúvida também, pode me chamar. As aulas começam no dia 9, que é o próximo sábado. O próximo agora é feriado, né? Próximo não. Próximo é depois de amanhã. Mas é que tem o dia 2 de novembro, então não vai ser no dia 2, vai ser no dia 9 de novembro, começam ali as aulas do primeiro módulo, certo? Pessoal, tá aqui a minha. Se alguém não me segue ainda no Instagram, tá aqui a minha rede social, né? Esse é o meu Instagram pessoal. Ali no meu Instagram tem o Instagram da empresa também, que é a Facilita, né? Minha empresa de automação. Tá aqui. Vou deixar mais um segundinho aqui o código, o QR Code aqui na tela das vagas. Então, espero ver vocês em breve lá no treinamento, lá na nossa mentoria. Ali no grupo a gente segue trocando informações por ali, independente de qualquer coisa, aquele grupo vai continuar aberto, a gente pode continuar falando de automação, pode me chamar, pode tirar dúvida, o grupo está ali para isso. Espero que tenham gostado. É um assunto que empolga muito quando a gente começa a trabalhar com ele. Tenho certeza que quem vir para a mentoria vai aprender muito e vai conseguir aplicar isso quase que imediatamente. E vai ser um prazer trabalhar com vocês aí nos próximos meses. Tá bom? Dúvidas? Sem dúvidas? Deu uma travada no meu PC agora aqui, gente. Voltou? Normalizou? Normalizou. Então tá, pessoal. Normais. Obrigado, obrigado pela atenção de todos. Tenham uma boa noite, um bom descanso e a gente segue conversando lá no grupo e eu espero vocês na nossa mentoria. Valeu? Um abração. Obrigado, mestre Barba. Valeu, gente.